Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Esse será o nosso primeiro vídeo da nossa longa playlist de História do Brasil. E nele nós vamos tratar da conquista do nosso território na prova da Unesp, particularmente na prova da sua segunda fase. Então, como sempre, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Bom, antes de a gente conquistar esse território, junto com os portugueses, em abril de 1500, a gente precisa chamar a atenção para alguns aspectos históricos que motivaram as expansões marítimas, tanto de Portugal quanto também de Espanha. Dentre eles, nós temos que citar as formações precoces dos seus estados nacionais. Estado-nação é um conceito europeu que surge na modernidade, justamente com a história de Portugal e Espanha, e percorre toda a história moderna europeia. Dessa maneira, a gente precisa chamar atenção para a Revolução de Avis, ocorrida no finalzinho do século XIV, que dá unidade ao território de Portugal. E logo depois, no finalzinho do século XV, os casamentos de Castela e também de Aragão, dessas famílias nobres, aliadas à burguesia, em 1492, dão unidade ao território espanhol. Além disso, a gente tem que chamar a atenção para o fato de que a Península Ibérica, historicamente, ela foi ocupada pelos árabes islâmicos, que sempre tiveram uma grande afinidade com o desenvolvimento tecnológico e científico, e de quem os portugueses e espanhóis vão herdar as técnicas marítimas, as técnicas náuticas. E por último, mas não menos importante, vale chamar a atenção para a forte presença da comunidade judaica na Península Ibérica, que ali no século XIV, no século XV, serão decisivas para o financiamento dessas expedições. E depois, um pouquinho mais tarde, vão sofrer com processo inquisitorial, tá certo? Então, para a gente seguir adiante, mais uma vez, esses são os fatores decisivos para a expansão ibérica. A formação precoce desses estados nacionais, a sua localização geográfica bastante avantajada e, historicamente, as contribuições técnicas dos árabes islâmicos e também a presença da comunidade judaica. Assim, já no comecinho do século XV, Portugal conquista o norte de África, é a famosa tomada de Ceuta em 1415. E dessa maneira ele dá sequência ao chamado Périplo Africano. Tome nota porque esse é um conceito bastante importante, já que vai demonstrar como o alcance das Índias pelos portugueses se fez do norte em direção ao sul, sempre carcomendo, sempre procurando atingir as costas atlânticas do continente africano através da navegação de cabotagem. É dessa maneira, então, estabelecendo feitorias e negociando marfins, especiarias e, sim, escravos, já ao longo do século XV, que Portugal navega de norte a sul até dobrar o Cabo das Tormentas, em 1488, com Bartolomeu Dias, que então passa a se chamar o Cabo da Boa Esperança. E isso demonstra para nós, essas toponímias, essas nomeações geográficas demonstram para nós como a fé já guiava os negócios. E o sucesso da expedição de Bartolomeu Dias fez o rei de Portugal investir pesado numa nova navegação, dessa vez convidando ele, pessoalmente, um navegador de 27 anos para poder capitanear 4 embarcações em direção às Índias. O seu nome, Vasco da Gama. E as suas embarcações tinham esse aspecto, confira só a imagem. Em termos humanos, a viagem de Vasco da Gama foi uma catástrofe, porque dos 4 barcos, somente 2 retornaram. Dos seus 148 marujos, 95 naufragaram, desapareceram. Porém, digamos que em termos econômicos e históricos, numa leitura mais macro, mais geral, a viagem foi um sucesso porque ela rendeu 6.000% de lucro à coroa portuguesa. Isso demonstra como Portugal, então, teria, digamos, num exercício de imaginação, condições de financiar outras 3 viagens iguais à do próprio Vasco da Gama. Em outras palavras, a viagem de Vasco da Gama cria as melhores condições para a nação lusitana ser literalmente a senhora dos mares a partir do século XV e ao longo do século XVI. A rival espanhola, por sua vez, não perdeu tempo. À medida que Portugal, mais uma vez, colocava em prática o périplo africano, a Espanha, por sua vez, investiu pesado na viagem de um genovês chamado Cristóvão Colombo, cujo propósito era alcançar o Oriente, navegando sempre para o Ocidente, ou seja, colocando em prática a circunnavegação.
Isso está muito bem estampado, né? É muito bem trabalhado em termos ficcionais no épico do Ridley Scott, o filme 1492, que aliás seria interessantíssimo desenvolver uma análise dele aqui. Porém vamos deixar isso para um outro vídeo, já que o nosso propósito aqui é conquistar Pindorama. A viagem de Vasco da Gama animou os cofres portugueses, que historicamente viviam endividados devido aos altos gastos da coroa portuguesa. E mesmo assim, a próxima viagem seria excepcional, já que a coroa portuguesa atribuiu o comando de 1.500 homens enlatados, digamos, em 12 navios que atravessaram o Atlântico ao longo de 90 dias à base de pão, água e vinagre, ou melhor, um vinho, né? Convenhamos, de péssima qualidade, a Pedro Álvares Cabral. Sim, existiam navegantes mais experientes do que Pedro Álvares, porém a família Cabral era muito bem posicionada junto à corte portuguesa. E além disso, o próprio Pedro Álvares Cabral, no auge dos seus 1,90 m de altura, era tido como um homem culto, bem avisado, fazia parte, né, da Ordem de Cristo e também compunha o Conselho do Soberano. Dessa maneira ele era um fidalgo bastante responsável para comandar esses 1.500 homens. E junto dele veio um outro senhor, também, digamos, erudito e versado nas letras, com seus 50 anos de idade, Pero Vaz de Caminha, que foi responsável, né, por registrar não somente a viagem, mas a presença dos lusitanos com seus náufragos e seus degredados aqui em nossas terras. E esse texto entra para a história e vai cair no enunciado da questão da Unesp, da segunda fase da prova de inverno, como nós veremos a seguir. Saca só a leitura. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós desse porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas. E a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a praia Parma, muito chã e muito formosa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal, nem de ferro, nem lhe ouvimos. Porém a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitas, infindas, e de tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Identifique duas das motivações da colonização portuguesa do Brasil citadas na carta, indicando os trechos do documento que as mencionam. Bom, como você pode ver, a sua segunda fase da Unesp sempre vai exigir de você 2 comandos. Isso é um detalhe que a gente já identificou aqui em outros vídeos. Então você sempre vai ter no enunciado: cite e esclareça, identifique e analise, e por assim vai. Nesse caso, então, você teria que identificar os propósitos, né, da colonização portuguesa e depois, num segundo momento, extrair do texto essa informação. Dessa maneira, voltamos então ao enunciado e você vai identificar no comecinho do que a gente pode chamar de segundo parágrafo o fato de que o Caminha diz que ainda não identificou nem ouro, nem prata, nem coisa que se equivalha. Ou seja, como já diria, né, o Sérgio Buarque de Holanda, o que os portugueses de fato buscavam no Brasil era Peru. Em outras palavras, os portugueses, logo que aqui pisam, eles têm em vista a exploração de riquezas minerais. Num segundo momento, a gente vai para a penúltima linha do enunciado, e o Caminha, ao identificar os nossos nativos, ou ameríndios, como queira, ele diz: olha, me parece que a grande riqueza aqui, na verdade, é uma riqueza espiritual, porque afinal de contas, você, rei de Portugal, deve se dedicar à conversão, à catequização dos gentios, né? Ou seja, dos negros da terra, isto é, dos nossos índios. São todos termos utilizados em direção aos nossos nativos. É importante chamar a atenção para o fato de que a Carta de Caminha, ela demonstra para nós como a expansão marítima, tanto de Portugal quanto também de Espanha, estava inserida num propósito maior de expansão da fé católica,
Combinado? E essa expansão vai ser fundamental para o processo contra-reformista das nações ibéricas. Então, a gente pode concluir a nossa resposta, né? Digamos aqui, entre nós, não necessariamente dentro dessa questão da Unesp, levando em conta que, uma vez que a coroa portuguesa não encontra nem ouro nem prata, né, nesses anos iniciais, ela acaba se valendo da escravização dos índios para poder adotar o extrativismo vegetal, isto é, a exploração de pau-brasil. E cá entre nós, as naus portuguesas eram capazes de levar até 5.000 toras, pensem, de árvores, né, de volta para Portugal. E num segundo momento é preciso chamar atenção para o fato de que decisivamente a presença da coroa portuguesa só chega no Brasil em 1549, com o governo geral, e junto dela, agora sim, a Companhia de Jesus, que vai se dedicar exclusivamente à conversão dos nativos. Antes de a gente encerrar, vale chamar a atenção aqui para a pintura que nós utilizamos para poder enquadrar o raciocínio da questão da Unesp. Intitulada A Primeira Missa, ela foi elaborada por Vítor Meirelles na década de 1860 e ela foi baseada nos relatos da Carta de Caminha. Nós já chamamos aqui a atenção de vocês várias vezes para o fato do IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao longo do Segundo Reinado, se dedicar à fabricação, à construção dos mitos fundadores do Brasil, dentre os quais a pintura se encaixa. Na pintura, como vocês podem notar, as identidades corporais dos índios, isto é, os seus adereços, né, e também as suas pinturas ao longo do corpo, são todos borrados. Né? Dessa forma, isso demonstra como o índio era inserido, né, no cenário de criação da identidade nacional, ou seja, como se todos fossem iguais. E o fato deles estarem à sombra, diante do protagonismo da moral cristã como um vetor civilizatório, também demonstra para nós muito do imaginário do século XIX que inventou, né, que contribuiu para inventar essa identidade brasileira. Dessa maneira, esperamos que vocês tenham gostado de mais essa aula a respeito, né, de conquista do Brasil e que dá um start, dá um começo aí para a nossa playlist. Continue nos acompanhando aqui no Vestibular em Cena. Se possível, contribua com a nossa plataforma lá no Apoia-se. Isso vai ser decisivo para o crescimento do nosso canal. E também continue nos acompanhando aqui na playlist de História do Brasil. E também o Danilo, o professor Rafael e a professora Lívia. Tá certo? Um abraço forte e bons estudos! A Espanha, por sua vez, decidiu investir pesado nas investidas... Investidas não dá, né? O navio aguenta. O problema é que ele voltava carregado com até 500 pessoas. Por isso que vem 120, entendeu? Você consegue imaginar 5.000 toras de árvores no navio? Eram 5.000 toras de pau-brasil por navio. Investir pesado nas investidas.